Amém? Eu queria que a gente orasse agora. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Peça para o Senhor falar com você de todo o coração nesse dia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos separando esse momento para ouvir a Tua palavra. Adoramos o Senhor, louvamos o Seu nome, Senhor. Mas nessa hora queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. O Senhor prometeu nos ensinar o caminho que devíamos seguir. O Senhor prometeu ser uma voz atrás de nós, falando, não vá por esse caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Este é o caminho. E queremos ouvir a Tua voz, não só hoje, mas todos os dias de nossa vida. Porque todos os dias da nossa vida são dias desafiadores, mas com o Senhor conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a promessa e por isso vamos prosseguir e vamos seguir e vamos insistir e vamos persistir e vamos caminhar com o Senhor e vamos ver a Tua glória, ver a Tua bondade, a Tua misericórdia. Assim como Davi disse, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Senhor, nós sabemos que essa promessa ainda paira sobre nós. E eu e meus irmãos queremos declarar agora, nesse dia, que certamente a bondade, a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias de 2022, Senhor. E estaremos de novo celebrando 2023, se assim o Senhor permitir. Senhor, crendo na Tua bondade, na Tua misericórdia, todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha. Aleluia, fala conosco. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Tenha liberdade em falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem convence, como diz a palavra, do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, e precisamos sim ser convencidos. Chega de sermos enganados por esse mundo, enganados por Satanás, enganados por nós mesmos, Senhor. Nós queremos conhecer a verdade, nós precisamos conhecer a verdade e nós precisamos viver a verdade em nome de Jesus. Amém? Como que nós vamos vencer com tantos desafios, como a gente tem falado, né? Como se falou no culto da virada, como foi falado agora ministrando louvor. Como que nós vamos vencer? E eu ouso, tem muitas respostas, né? Mas eu ouso dar uma resposta para você. Você vai vencer crendo que Deus é suficiente. Amém? Se você crê que Deus é suficiente, nada vai te deter, nada vai te paralisar. E eu queria compartilhar com você, abra lá no livro de Daniel. O livro de Daniel é muito inspirativo, principalmente a história de 4 jovens. 4 jovens que entenderam e decidiram crer que Deus era suficiente. Daniel 1 conta um pouco, vou falar para vocês da história, né? O que acontece? O povo estava cativo na Babilônia. Judá, que era o povo escolhido de Deus, né? Ele tinha falhado tanto com Deus, pecado tantos com Deus. Deus mandou tantos profetas falando, muda, conserta a tua vida, conserta a tua casa, para de servir a outros deuses. E profeta atrás de profeta se levantou pregando arrependimento. Mas o povo não se arrependeu. E como Deus é um Deus bom, mas não é bonzinho, como eu sempre falo, Deus tinha falado. Deus, quando foi introduzir o povo na terra prometida, lá em Deuteronômio 7, 8, Deus falou as bênçãos da obediência e também as maldições decorrentes da desobediência. E eu não quero te deixar com medo, não. Mas não pense que isso foi só para aquele povo lá. As bênçãos da obediência continuam frutificando na vida daqueles que obedecem. E as maldições também. Porque a palavra de Deus, e aí já posso ir para o Novo Testamento, diz que de Deus não se zomba. Porque tudo que semearmos, vamos colher.
Então, escolha bem cada semente que você vai semear nesse ano. Cada semente que você vai semear na tua vida financeira, profissional, no teu namoro, no teu casamento. Escolha cada semente, porque ela vai frutificar. Se foram sementes de desobediência, vai gerar maldição. E se for sementes de obediência, vai trazer bênção. Mas por que eu estou aqui? Para botar medo em vocês? Não, queridos. Para falar, escolha certo. Escolha semear 2022. Crendo que Deus é suficiente. Crendo que Deus não está brincando. Os princípios de Deus não são regrinhas de pode, não pode. Como algumas pessoas acham. Ah, mas agora o mundo pinta cristianismo como a contra, vamos dizer, cultura, né? Porque são os, desculpa o termo, mas praticamente os retardados, aqueles que, os conservadores, os obstinados, os fanáticos, os tradicionais. Mas não importa o que o mundo pense, os princípios de Deus, independente do que o mundo pensa, vão continuar nas nossas vidas, e a gente vai ter uma escolha, seguir ou não. Deus fala na palavra dele: eis que coloco diante de ti a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva. E isso depende de nós também. Então eu creio que nesse dia Deus vai falar conosco e vai fazer com que a gente entenda através de homens como nós, jovens até, assim, o que Deus pode fazer na mão de pessoas que creem e que continuam perseverando. Então, daí acontece o quê? Como o povo, por causa da desobediência, foi mandado para o cativeiro babilônico, uma das coisas que Nabucodonosor pediu foi para que levassem os melhores. E agora eu quero falar, principalmente com jovens, porque a gente vai falar de jovens. Ele não quer os piores. Satanás não quer os cristãos meia boca, viu, jovens? Não. Ele quer os melhores. Ele quer os melhores, porque se ele conseguir minar os melhores, pronto. Aí se constrói uma nação fraca. Então, mas isso não é só para jovem, né? Eu falo isso, mas é para mim e para você também. Ele continua batalhando pela minha e a sua vida, para que a gente entre nesse sistema, esse sistema que só traz destruição e morte. Por que será que Deus deixou claramente aqui mostrado esse cativeiro? Para que a gente possa entender. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Esses jovens foram levados para a Babilônia, e não só para a Babilônia. Esses jovens especiais, posso dizer assim, foram separados para estar no palácio do rei. No palácio do rei. E aí, versículo 5 diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Agora, eu sempre achei estranho uma coisa, e aqui não foi só Daniel, tá? Porque estavam, no versículo 6 diz assim: entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que se tornaram Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque até isso a Babilônia quis fazer com esses jovens, mudar a identidade deles, mudar o nome deles. O nome na Bíblia é uma coisa muito especial, muito especial. Tanto que Deus mudava o nome das pessoas, né? Mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. E escute uma coisa, vão querer mudar o seu nome também, de filho de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, para um qualquer, faz parte da galera aí, mas não deixe que mude o seu nome. Você foi
nomeado Filho do Deus Altíssimo, propriedade exclusiva de Deus. Zele por esse título, zele por esse nome. E nós precisamos entender isso, e eles quiseram e mudaram. Só que aqui, qual foi a proposta? Eu li aqui, mas eu quero contar para vocês. Pensa bem, que coisa boa, que bênção, você comer a comida que o rei comia. Os caras estavam escravos, prisioneiros, porque apesar de eles estarem indo para o palácio, eles eram escravos de Nabucodonosor. Eles eram prisioneiros. Enquanto muitos ficaram em Judá, e a palavra nos conta, né, os estudos nos contam que quem ficou em Judá foram os pobres, os incultos, e eles levaram os mais cultos e os mais reais lá para a Babilônia. Então havia muita miséria. Quem ficou em Judá estava padecendo de miséria mesmo, não ter o que comer. E esses jovens foram à presença do rei. Eles poderiam ter uma visão triunfalista de falar assim, que bênção, olha, eu estou aqui, Deus livrou a mim, agora eu vou comer a comida do rei, beber do vinho do rei. Não devia ser um vinho ruim, né? Porque se era do vinho que o rei bebia. Então, mas o que acontece aqui, que eu não entendo, mas Daniel entendeu, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. Ele encarou, queridos, comer aquela comida como contaminar-se. Então, em 2022, que eu e você, tudo que vier na nossa frente, entenda se está vindo para te contaminar ou está vindo para te abençoar. Muitas vezes vem em forma de bênção, mas é para te contaminar. Muitas vezes vem em forma de, nossa, eu preciso tanto disso, mas vem para tirar o seu direito da primogenitura. Foi o que aconteceu com Esaú. Esaú era o filho mais velho de Isaac. Era o filho mais velho e ele tinha direito a toda a herança do pai. Tudo que o pai conquistou era direito de Esaú. Mas Esaú, como diz as Escrituras, trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Por que ele trocou? Porque a visão dele era no hoje. A visão dele nunca foi na herança, no futuro, na promessa. E porque ele estava olhando ali, ele falou assim, e a palavra nos conta, eu preciso comer, porque se eu não comer, eu estou com tanta vontade de comer, tanta fome, que eu vou morrer. E muitas vezes nós, diante de algo fraudulento, vamos dizer assim, colocado na nossa frente, um negócio escuso, a gente fala assim, não, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, minha vida em 2022 financeira vai dar ruim. Então, eu preciso fazer esse negócio, vamos dizer, mal visto pela palavra. Você está no seu namoro e você pensa, não, eu preciso agora, porque é a minha necessidade, eu preciso disso, desse carinho, desse abraço, desse prazer. Mas a gente pode estar se contaminando e botando a perder toda a bênção da primogenitura. Queridos, eu conheço a intenção do coração de cada um de vocês. Se vocês estão sentados numa igreja no dia 2 de janeiro, é porque vocês querem acertar. Porque se vocês não quisessem acertar, vocês já estavam aí. Nas gandaias. Não, vocês querem acertar. Mas a intenção do seu coração não vai te deixar firme. Porque se você não decidir firmemente acreditar em Deus, porque você pode ter a intenção correta, mas a tua carne não tem a intenção correta. Ela não tem a intenção correta.
Satanás, ele vai fazer de tudo, e tem feito. E tem feito. Por isso que nós temos que nos guardar. Gente, isso não é papo de crente careta, não. Sabe? Para que meninos vão ficar vendo mulheres seminuas nos Instagrams? Para quê? Guarda os seus olhos. Guarda os seus olhos, guarda o seu coração. Disso depende toda a sua vida. Depende tudo da sua vida. Porque você fala assim, não, mas isso não me contamina. Mas a gente sabe que, não, infelizmente, não é bem assim. Para derrubar uma grande árvore, não é apenas uma machadada. São pequenas machadadas, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E, de repente, aquela árvore, pum, cai. Então, guarde a sua vida de não se contaminar. E Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Porque eu creio que ele pensou assim, se eu começar a comer isso, eu vou achar que nada tem problema. Nada tem problema, mas que bênção comer a comida do rei. Aí, de repente, vai participar das festas do rei lá com as mulheres, nas orgias lá. Não, mas eu estou aqui, eu só estou vendo. Eu não estou participando. Mas na outra festa, aí ele já está com o pezinho lá. E aí na outra festa, aí ele já está lá. E na terceira festa, ele já está dentro da orgia. Não se engane. Essa é uma outra pregação que eu vou fazer em 2022. A palavra fala muito da gente que enganando-se a si mesmo. A gente se engana. Mas nós estamos em guerra. Cristão, você é cristão? Você está em guerra. Se você é cristão, você está em guerra. E Golias não vai baixar a guarda, não. Não vai baixar a guarda. Você que tem que ir lá e derrotar e derrubar o cara, cortar a cabeça dele, que é coisa de autoridade. Aqui não. Aqui não, Golias. Na minha vida, não. Porque eu sirvo o Deus vivo, aquele que me ama, aquele que me arregimentou. Nós fomos arregimentados para uma batalha, para uma guerra. Que privilégio, que privilégio. Então, queridas, a gente não pode se dobrar a isso. A gente não pode se impressionar com a glória desse mundo. É isso que esses meninos fizeram. Eles não se impressionaram com a glória desse mundo. E hoje a gente vê mais do que nunca, principalmente cristãos, assim, cada vez mais fascinados pela glória desse mundo. Pelas 1000 curtidas, os meus likes, os 1000 comentários. Gente, não que isso não faça parte, faz parte. Eu tenho Instagram também. E também, né, gosto de curtir as coisas dos outros, gosto de que as pessoas curtam alguma coisa. Mas não podemos nos impressionar com a glória desse mundo. Tiago fala assim, não ameis o mundo, nem o que há nesse mundo. Nós não podemos amar, é uma decisão de escolha. Ou você vai viver um cristianismo meia boca, vai ter um casamento meia boca, vai ter filhos que vão andar meia boca, vai morrer, vai para o céu. E como diz lá em 1 Coríntios, vai passar tudo que você construiu pelo fogo, só que se você só construiu feno, palha, madeira, a hora que passar pelo fogo, tudo vai queimar. Mas se você construir ouro, prata, pedras preciosas, isso, a hora que passar pelo fogo, vai ficar. E sabe o que significa isso? Isso, fala assim, mas aí, o que importa? Tem gente que fala assim, mas o que importa? Importa que eu vou estar lá. Não. Importa é que a sua vida foi uma oferta agradável a Deus. Você edificou, e isso não vai ser queimado, e vai ser para a glória dEle. Que coisa mais linda eu apresentar o meu casamento diante de Deus, falando foi para a tua glória. Eu inspirei pessoas com o meu casamento. Que coisa mais linda é você apresentar seus filhos, seus netos, suas gerações. E falar assim, eu andei, Senhor Deus, nos teus princípios. E nunca foi por minha
pela minha força, mas eu estou apresentando diante do Senhor como fruto, porque não vai se queimar, querido. Não vai se queimar. E quantas vidas, quando você edifica ouro, prata, são assim atraídas por isso. São atraídas por isso. Nós temos que fazer valer a nossa vida a pena aqui nessa terra. Vivemos pouco mais de, vamos dizer, 90 anos, 100. O que nós temos construído? Vamos começar em 2022 construindo pedras preciosas, ouro, não palha, não feno. Vamos, é para a glória dele. E é para a glória dele, mas a bênção vem para nós, porque, como eu disse, a bênção decorre da nossa obediência. E aí nós vamos viver, além de tudo, uma vida abençoada. Que coisa melhor do que você viver uma vida abençoada, glorificando a Deus. E foi isso que esses meninos fizeram. Eles não se impressionaram. Daniel não quis presentes. Daniel, no capítulo 5, quer ver, 16... Daniel, Deus deu a ele o dom de interpretar sonhos. Mas porque era para a glória de Deus. E aí, ele interpretou, né, um sonho. E aqui na palavra de Deus diz que, no versículo 16, eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti, que pode dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então Daniel disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus presentes a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Olha aí, querido, a sedução do mundo. Faça o que eu estou te pedindo, e você será vestido de púrpura, terá cadeias de ouro no pescoço, e serás o terceiro no teu reino. Eu fico imaginando, ele também... Pensa uns cabra-macho, né? Vamos dizer assim. Fala assim, olha, os teus presentes ficam contigo e dê a outro. Mas eu vou fazer. Mas não porque você está pedindo, porque Deus está me dizendo que é para eu fazer, para eu interpretar a escrita na parede lá. Esse era o tipo de homens e mulheres de Deus. E não basta isso. E aí eu quero trazer um pouco para o nosso ano, para a nossa vida, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Abre comigo lá em Daniel 3. Volta comigo um pouquinho. Mas antes de falar do Sadraque, Mesaque e Abidnego, não tem como não falar de Daniel de novo. Nada deteve esses meninos, esses jovens, de servir a Deus. Nada, nem o medo da morte. Nada. A gente conhece a história de Daniel na cova dos leões. O rei fez um decreto que ninguém podia pedir nada para ninguém, a não ser para ele. Só que Daniel tinha um princípio, e ele orava 3 vezes por dia. E ele falou assim: não vou ter medo. Quantas vezes nós temos medo, queridos? Nós temos medo, às vezes você tem medo do seu colega. O que o meu colega vai dizer se eu falar que eu não fico com ninguém? O que o meu colega vai dizer? Daniel não teve medo do rei e falou: não vou parar de orar ao meu Deus. E ele continuou orando. E por conta da fidelidade dele, ele foi lançado nas covas dos leões. Querido, há 2 tipos de cova, há 2 tipos de fornalha ardente. Aqueles que a gente entra por conta das nossas burrices mesmo, e aquelas que a gente está fazendo tudo certo, mas a fornalha vem, a cova vem, mas aí só nos resta uma decisão: eu não vou me dobrar.
eu vou continuar crendo. E foi o que Daniel fez. E a gente sabe que Deus o livrou da boca do leão. Amém? Mandou anjos para guardar. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida em 2022 ou na sua vida futura, mas eu sei uma coisa, se você for fiel a Deus, Ele vai guardar a tua vida. É promessa dEle. Ele vai guardar. Ele vai mandar os anjos para livrar você da boca do leão. Vai. Fica firme com o Senhor, fica firme. E para a gente falar, como eu disse, eu quero falar um pouco dos meninos lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles também, o próprio rei de novo, ou seja, o mundo sempre vai levantar ídolos, sempre vai colocar coisas para a gente se dobrar. E novamente foi levantada uma enorme estátua de Nabucodonosor, de não sei quantos metros, 30 metros por 3. Imagina o tamanho do negócio. E foi falado que quando tocasse uma música lá, todo mundo já tinha que se dobrar diante daquela estátua. E aí nós vamos ler aqui, e depois a gente já está praticamente terminando. Diz assim, qualquer que se... capítulo 3, versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram a trombeta, o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa e da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que se não prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, se você não se dobrasse, você ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. E aí veio, né, os acusadorzinhos. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem que levantaste. Olha que interessante. Não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Esse é o tipo de cristão que Deus está esperando em 2022, que não fazem caso das coisas do mundo, que não se prostram aos seus deuses e nem adoram as imagens. E quando eu estou falando de imagens, aqui no século 21, né, é um outro tipo de cultura. Não se dobram a essa cultura de 2021, do ano de agora de 2022. E aí diz o quê? Aí o rei ficou muito irado, né? Mandou chamar os rapazes e falou para eles assim: olha, queridos não, acho que não falou assim, queridos. Olha, ou vocês se dobram, porque é uma ordem minha, eu estou mandando, ou vocês vão para a fornalha. Agora pergunto a você. E isso é uma pergunta que eu quero que você leve para 2022. Eu vou me dobrar? Se eles se dobrassem, a vida deles seria resguardada, não é verdade? Eles não iam morrer. Mas eles tomaram uma decisão. Cristãos, a nossa vida é feita de decisões. E aí vem a decisão dele. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. E ainda continuou. Vocês vão? E eles se mantiveram firmes. Agora, o que eu quero que a gente guarde para 2022? Muitas situações vão querer que a gente se dobre diante das circunstâncias. E nós temos que ser fiéis a Deus, ousados, determinados e acreditar em Deus. Porque eles falaram assim, não importa, o meu Deus pode me livrar, mas saiba uma coisa. Algumas traduções dizem assim, ele vai nos livrar. Mas saiba uma coisa, se ele não nos livrar, nós não vamos nos dobrar. E ali, a palavra conta que ele ficou muito irado e as pessoas falaram, amarram eles e joguem eles. E as pessoas que foram jogar eles na fornalha morreram só com a quentura. A hora que chegaram ali, todos morreram. E eles caíram na fornalha. Eles caíram na fornalha. E o que a palavra nos conta? De repente, o próprio rei vê um quarto homem na fornalha. Versículo 25. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Entenda uma coisa. Você acha, nós cantamos aqui, depois eu quero que a equipe suba e cante essa música de novo, porque ela é muito linda. O Deus Criador, que se despiu de tudo, veio aqui. Ele veio ser o quê? O Deus Emanuel. Sabe o que significa Deus Emanuel? É o Deus conosco. É esse Deus que esses meninos na fornalha experimentaram. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Como eu disse, eles poderiam ter sido livres, mas eles não iam experimentar o milagre, a presença do Deus conosco com eles. E não só isso, isso ia redundar para a glória. Querido, quando a gente não se dobra e a gente é fiel ao Deus que a gente serve, as coisas acontecem de uma maneira tão linda. Deus é glorificado. Agora, como disse, tome uma decisão. Você vai querer usar a sua vida para glorificar Deus? Você está disposto a entender isso? E olha, na maioria das vezes, teve alguns, os mártires, né, que eles morreram queimados. Mas era outro propósito. Mas a maior parte das vezes que você não se dobrar, Ele vai estar com você e Ele vai te livrar. E isso vai redundar glória. Porque olha o que o próprio Nabucodonosor foi impactado. E ele disse assim, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus que não seja ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Amém? Você ama o mundo aí fora? Então faça da sua vida um testemunho para que eles virem e falem para vocês: não há um Deus que possa livrar como esse, o Deus deles. Você entendeu? Se eles tivessem se dobrado por medo, Nabucodonosor não teria esse testemunho. Toda vez que você se dobra por medo a esse mundo, ou a sua carne mesmo, né? A sua carne. Você não está glorificando a Deus e você está levando pessoas para o inferno. É muito triste. Mas quando pessoas falam assim, esse é cristão? Ah, a mesma coisa.
Nós precisamos fazer a diferença. Não porque somos melhores, mas porque servimos o Deus que é o melhor, que é o maior, que é o digno. Amém? Eu queria chamar o pessoal aqui. Eles foram fiéis em crer. Tem um salmo, Salmo 101. Eu quero ler um versículo para vocês do Salmo 101. Salmo 101, versículo 6. Eu vou ler o salmo inteiro, porque eu acho que ele cabe muito. É um salmo de Davi, mas ele cabe muito com os meninos lá, o Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele fala assim: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa terei o coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. E quem tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. E o que anda em reto caminho, este me servirá. Nós precisamos ser os fiéis dessa terra. Eu não sei qual fornalha você já passou na sua vida, mas se você está aqui, de uma forma ou de outra, você venceu. Eu não sei se alguma fornalha possivelmente esperará, mas o que importa não é a cova do leão, não é a fornalha, é quem vai estar com vocês, conosco. Quem vai estar conosco em 2022? Nós vamos atrair a presença dele para conosco com a nossa fidelidade, não nos dobrando. Queria convidar você a ficar de pé. E queria convidar você a falar com Deus agora. É você e Deus. Essa jornada não é a jornada do teu marido, da tua esposa, do teu colega de lado, do teu filho, da tua filha. É a tua jornada. É tua jornada. É o teu coração que vai ter que decidir firmemente. E você quer pedir para o Senhor, e se você nunca pediu para o Senhor, você até tem experimentado a bondade de Deus, Deus tem cuidado da sua vida, mas você nunca experimentou pedir para Deus andar com você, entregar a sua vida para Jesus. Faça isso hoje, não deixe para amanhã. Entrega a tua vida, aceita que Jesus morreu para que todo mal, toda fornalha seja vencida. E queridos, eu vou falar uma coisa. Quando nós entregamos e acreditamos na obra da cruz, Ele toma o nosso lugar na cova do leão. E o leão não nos toca. Ele toma o nosso lugar na fornalha ardente e o fogo não nos toca. Então entrega a vida para Jesus. Se você já ouviu várias vezes que você precisa entregar a sua vida para Jesus, mas você nunca fez uma aliança, fala assim: não quero passar, eu quero começar o ano de 2022 contigo, e quero que você faça agora a sua oração com Deus. Fale com Deus, clame por Ele, clame pela presença dEle para andar contigo. Peça forças, porque esses meninos não foram fortes por eles mesmos, mas eles buscaram a Deus, e que nós possamos buscar a Deus na nossa limitação, nas nossas fraquezas, nos nossos medos, que a gente possa buscar a Deus e que a gente possa crer que o Deus é conosco, presente em todo o tempo. Eu sou o Senhor e não mudo. O mesmo Deus que estava na fornalha ardente é o Deus que tem caminhado conosco todos esses anos. O mesmo Deus que estava ali mandando
os anjos para fechar a boca dos leões, é o mesmo Deus que tem mandado anjos para nos livrar de todo o mal.